Marcos capítulo 14, versículo 32. Acharam? Está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Lindo, né? Jesus orava. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, ficai aqui, ficai aqui e vigiai. Amém? A maior de todas as angústias que um ser humano pode sentir é a angústia da morte. Jesus, ele está ali no Getsemane, que é um jardim secreto, era um lugar que ele comumente se escondia com os discípulos para ficar em oração. Esse jardim do Getsemane fica no Monte das Oliveiras. Era um esconderijo de Jesus. Tinha muitas oliveiras naquela época. O Monte das Oliveiras era repleto mesmo de oliveiras, que hoje não existem naquela profusão e abundância, porque quando os romanos cercaram Jerusalém no ano 70 da era cristã, eles cortaram todas as oliveiras do Monte das Oliveiras. Que crime ambiental, não? Mas tem esse remanescente ainda hoje lá. Aliás, tem oliveiras ali que são da época de Jesus Cristo, porque a oliveira nunca morre. E Jesus está nesse lugar secreto, no Getsemane, levou os 12 discípulos. É Páscoa. Atenção, é Páscoa. Ele vai com os 12 discípulos, menos o Judas. Né? O Judas não está mais, porque o Judas foi procurar lá os guardas para entregar Jesus e conduzir a tropa até esse esconderijo secreto de Jesus, que ficava no meio daquelas centenas e centenas de oliveiras. Era difícil de achar, aquilo era um labirinto, mas Judas conhecia o caminho, então ele foi buscar os guardas. E Jesus está lá com os discípulos no monte, e ele entra no Getsemane, e ele fala para 8 discípulos aguardarem. Vocês fiquem aqui, orem aqui. Pedro, Tiago, João, vem comigo. E ele entra ali. É Páscoa, amém? É Páscoa. Quando Jesus está sozinho com Pedro, Tiago e João, sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz para os 3? Pedro, Tiago, João, eu chamei vocês em particular porque é o seguinte: eu comprei 3 ovos de Páscoa para vocês, e eu não quero que os outros discípulos vejam que só vocês estão ganhando ovo de Páscoa. Foi isso, minha gente? Foi isso, estou perguntando. É Páscoa. É Páscoa, minha gente. Que deturpação da Páscoa. Que vergonha. A humanidade embarcou na comercialização da Páscoa, engoliu o prato preparado pelo diabo para ocultar o sacrifício de Jesus e substituir o cordeiro pelo coelho, e substituir o sangue vermelho que escorre pelo chocolate derretido que forma o ovo da Páscoa. Substituir o presente de Deus para a humanidade na Páscoa, que é a salvação, pelo ovo de chocolate. E é isso que você está ensinando para os seus filhos. É isso que você alimenta nas suas crianças. Minha esposa, no sábado agora, de Páscoa, quis ir numa loja para comprar uns guardanapos. Eu entrei na loja, só tinha coelho, 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 coelho. Eu comentei com ela: quando Jesus voltar, nós vamos acabar com tudo isso.
eu vou ajudar Jesus a acabar com tudo isso. Mas está no nosso alcance hoje já começar a acabar com isso. Ah, mas é bonito, as crianças creem. Elas têm que crer em Jesus. Há pais que vão lá à noite, né? Antes do domingo de Páscoa, na madrugada do domingo, colocam os dedos ou em talco ou em farinha, 3 dedinhos assim, e vão carimbando o chão, como se fossem pegadas do coelho, até o ovinho de Páscoa. Que coisa linda, não? Que coisa linda, como as crianças gostam. Eu não quero os meus netos nessa fé. Eu não quero os meus descendentes nessa fé de coelhinho da Páscoa. Você precisa corrigir isso. Você não pode engolir isso. Puxa, fui comprar ovo de Páscoa para os meus netos, para os meus filhos. Que legal. Você está ampliando o erro e essa maldade que o mundo fez com o sacrifício de Jesus na Páscoa. Jesus chamou Pedro, Tiago e João do lado e revelou para esses 3 o que ele estava sentindo. E pede oração, porque o momento é de grande angústia e aflição. Ele vai morrer. Daqui a pouco será preso, amarrado, levado para a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Ali ele vai levar uma bofetada na cara de um simples criado. Depois, amarrado, ele é levado para o Sinédrio, na casa de Caifás, e Caifás, junto com o Sinédrio, vai condená-lo à morte, e ele vai sofrer tortura violenta naquele tribunal, socos, cusparadas, sufocamento. Depois ele vai ser levado para Pilatos, você conhece a história, vai passar por tudo isso de novo, açoites em Herodes, zombaria, escarnecimento, capa escarlate, volta para Pilatos, apanha mais, da cabeça aos pés, é chacoteado pelos guardas romanos, depois vai carregar a cruz, levando no pescoço uma tabuleta escrita o motivo da sua condenação. Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Guardas romanos enfileirados pelo caminho, contendo a multidão, 4 guardas açoitando, ele caindo, tropeçando, sangrando, flagelado. Ele vai passar por isso ainda, ele vai subir o Gólgota carregando a cruz, e vai ser pregado nela às 9 horas da manhã e vai agonizar até às 3 da tarde, quando rende o espírito e morre, dizendo: está consumado. Está consumado. Mas no Getsemane ele sabe que vai acontecer tudo isso. É isso que ele está vendo. E ele vai ser crucificado no meio de 2 pecadores, porque ele está assumindo o lugar do mais perigoso daqueles 3 condenados. Ele está assumindo o lugar de Barrabás, para mostrar que a sua morte é substitutiva, que ele está vindo para morrer no lugar dos piores pecadores e até daqueles que não são piores, mas um pecado só te condena da mesma maneira. Ele vai morrer por todos os pecadores, por todos. Ele sabe que vai passar por isso, mas agora ele está no Getsemane. Dentro de poucas horas estará morto. Que morte horrível. Ele sabe que vai morrer. Muitas pessoas que estão desenganadas da medicina, com câncer terminal, sentem muita angústia diante da morte. Criminosos que são levados para uma execução nos países onde há pena de morte por fuzilamento, enforcamento, cadeira elétrica, câmara de gás, todos eles entram nessa profunda angústia antes da morte. É isso que Jesus está sentindo.
um político importante na Inglaterra, o chanceler Sir Thomas Scott, outrora ateu e prepotente, disse no seu leito de morte, eu vou ler o que ele disse, ateu e prepotente, um homem extremamente importante, o chanceler da Inglaterra, ateu e prepotente a vida inteira, só que chegou a sua hora de morrer. Chegou a sua hora de enfrentar a morte. Olha o que ele diz. Suas palavras foram registradas. Até este momento, pensei que não havia Deus, nem inferno. Agora sei e sinto que existem ambos. E estou condenado à perdição pelo julgamento justo do Onipotente. Na hora da morte acaba a importância de qualquer homem político, governante, imperador, autoridade, juiz, porteiro, zelador, varredor de rua, pai de família, mãe de família, dona de casa, trabalhador, empresários ricos e poderosos e empregados humildes. Diante da morte, todos se encontram na mesma situação, vão ter que enfrentar esse momento. Vão ter que enfrentar. E o que sentem, se eles não têm Deus, se viveram sem Deus, se viveram essa vida sem se importar com Deus, achando que não precisavam dar satisfação de seus atos, que faziam o que queriam, que eram donos de seus narizes, como é que eles vão se sentir quando chegar esta hora? O que Jesus está sentindo e o que o Sir Thomas Scott, o chanceler da Inglaterra, sentiu. Jesus está sentindo isso, e ele confessa isso. Note, Jesus está morrendo no lugar de todos os pecadores, para levar todas as nossas angústias, tormentos, traumas, medos, aflições, amarguras. Ele está morrendo no lugar de todos os pecadores para levar nossas doenças, enfermidades, aquilo que nos faz sofrer, para levar os nossos pecados, para morrer o justo como se fosse um injusto. Ele está tomando o nosso lugar. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Ele aqui está sem paz. Ele aqui está com medo, ele está apavorado. É assim que o ímpio que não tem Deus, que se esqueceu de Deus durante toda a vida, é assim que ele vai sentir na hora de enfrentar a morte. Profunda tristeza, pavor e angústia. Alma triste até a morte. É nessa hora que a pessoa lembra que tem alma. Alma triste até a morte. Alma que a pessoa pouco se importou com ela durante toda a vida. Uma pessoa quando entra em angústia, minha gente, eu não sei se você já teve um momento angustiante na sua vida. Às vezes a pessoa fica angustiada diante de uma situação que a põe muito nervosa. Por exemplo, há pessoas que, se tiverem que falar em público, não é? Diante de um auditório, elas sentem angústia. Há pessoas que, diante de uma cirurgia marcada, que vai ter que enfrentar a mesa operatória, a pessoa sente angústia. Eu não sei se você já sentiu uma angústia profunda, mas o que acontece? Primeira coisa, palpitação. Uma grande palpitação. A pessoa sente uma falta de ar, uma sensação de engasgamento. Repare que tem gente que às vezes vai falar numa formatura ou diante de um auditório,
e ela não está acostumada a isso e está nervosa com aquele momento, a pessoa, ela sente como se fosse um sufocamento, uma falta de ar. Sente uma dor no peito. A fala parece que não sai, trepida, parece que está preso na garganta. É justamente isso, uma sensação de engasgamento. E a pessoa começa a suar. Fica nervosa, ela começa a suar, ela começa a tremer. Jesus está sentindo isso aqui agora. Ele que está tomando o lugar dos pecadores. É isso que o pecador vai sentir se não tiver o Senhor Jesus. A ansiedade daquele momento. Jesus já sabia que ia morrer. Você já sabe que vai morrer um dia. É ou não é? Você sabe que você vai morrer um dia. Se Jesus não voltar, você sabe que vai morrer um dia. Hoje você sabe que vai morrer um dia e está tranquilo. Porque você pensa, ainda bem que está longe aquele dia. Eu vou morrer um dia. Um dia eu vou morrer. Hoje isso não te deixa nervoso. Não te deixa em angústia. Mas quando chegar a hora, aí você vai ser o seu próprio juiz. Aí a tua consciência vai te mostrar como você viveu. Aí você vai perceber que tudo que para você tinha importância demais nesta vida, foi tudo ilusão. E a única coisa que importa realmente agora é como é que você vai fazer a sua passagem para lá. E para onde você irá? Para onde? Quando eu fiquei 29 dias na UTI, em nenhum momento eu tive medo de morrer. Em nenhum momento eu tive medo de morrer. Mas aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que ali eu morri. Aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que eu morri. Porque a minha esposa teve Covid também, mas não precisou ser hospitalizada, ela ficou em casa, isolada, sozinha, né? Ali. E ela à noite estava dormindo, e eu entrei no quarto. Ela conta que era muito real, que ela se assustou quando me viu. Ju, o que você está fazendo aqui? Porque ela sabia que eu estava no hospital. Ju, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei feliz com a visão que ela teve. Ela disse que eu estava assim, todo de branco, olhando e sorrindo. E do meu lado tinha 2 pessoas de branco. Jesus disse que quando o mendigo Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos, né, até o paraíso. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Ela falou, era muito real, já era muito real, era muito real. Eu assustei. Então acho que me permitiram ver a mulher que eu amo pela última vez, né? Despede dela. Mas em nenhum momento, jamais, medo, angústia, aflição, pavor, em nenhum momento. O tempo todo na UTI, evangelizando, dando o livro Jesus para enfermeiros, pessoal da limpeza, técnicos de enfermagem, médicos, pessoal do laboratório, raio-x, ultrassom, aonde me levavam, toma aqui Jesus, 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 todo mundo evangelizando até o fim. Porque se você conhecer quem é Jesus, vai saber que não precisa ter medo da morte, porque Ele morreu no teu lugar. E aquele que crê em Jesus viverá para sempre. A morte não tem mais poder, a gente não tem medo da morte, porque Ele está sentindo tudo isso aqui, ó. Ele está sentindo tudo isso. Você vai morrer.
Não sei quando. Quem aqui sabe, se Jesus não voltar logo, quem aqui sabe que um dia vai morrer? Levante a mão. Tranquilo, né? Jesus sabia que ia morrer. Quando ele foi para Jerusalém, naquela última semana de vida, ele falou: o Filho do Homem está indo para Jerusalém, será preso, torturado, julgado, condenado, açoitado e crucificado. Ele está comentando isso, que vai acontecer daqui a uma semana. Ele está bem tranquilo, apesar de estar tão próxima à morte. Mas ele comenta como quem diz: nós vamos lá em Jerusalém tomar um sorvete. Está tranquilo, nós vamos lá almoçar em Jerusalém, tá? Ele está tranquilo. Só que aqui no Getsemane, não mais. Por quê? Porque chegou a hora. Eu não estou sendo pessimista com você, não. Mas a tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar, a minha vai chegar. E quando chegar esta hora, você vai estar igual ao Sir Thomas Scott, o chanceler da Inglaterra. Ontem, almoçando com familiares, veio um homem, amigo da família, e ele diz: não, eu acredito que o ser humano evoluiu do macaco. Eu levantei da mesa. Minha esposa, deixa eu ver o que ela está precisando lá. Você acha que eu vou discutir com o macaco? Hein, para começar, o macaco não é inteligente. Eu vou discutir com o macaco? Eu vou querer provar para o macaco que ele é burro, que ele está errado? Não. Eu não vou discutir com o macaco. Agora, se fosse com um ser humano inteligente, que reconhece pelo menos que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu conversaria com ele com todo prazer. Mas vou discutir com o macaco, gente? Ele ia me responder assim: não na língua dos macacos, ele iria falar em português, mas eu sei que a tradução é essa. Porque quem acredita em evolução, que o homem veio do macaco, é um macaco. Não é? Eu sou ser humano, você é ser humano. Meu filho está ali, é ser humano. O pastor Giancarlo Palharim é ser humano porque ele é filho de um ser humano. Eu não sou filho de um macaco. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E essa é a diferença. Eu nunca me esqueço do meu avô, que foi o primeiro da família a se converter e que trouxe salvação para a nossa casa. Porque antes ele era pagão, briguento, beberrão, idólatra. Mas um dia, além da palavra, ele conheceu Jesus. Conheceu e se converteu e se tornou, mesmo com a sua limitação, o primeiro pregador da minha família, e converteu toda a família dele. Menos o irmão que precisava se converter, mas ele converteu o ramo dele, Eu estou aqui por causa do meu avô. Eu me lembro do meu avô. Pensa num homem bom. Pensa num homem gentil. Pensa num homem sábio. Inteligente e ao mesmo tempo humilde. O meu avô, ele chegou a sua hora e foi levado ao hospital. A minha avó Cândida estava com ele no quarto. Mas chegou a hora do meu avô. Ele, deitado no leito, ele diz para Cândida:
Segura na minha mão. Vamos orar o Pai Nosso. E a Cândida com ele segurou as mãos assim da Cândida, deitado no leito. E ele começou a orar o Pai Nosso. Ele sabia que a hora dele tinha chegado. Você conhece a oração do Pai Nosso, não conhece? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele está segurando a mão da minha avó Cândida e orando. Como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A hora dele chegou. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele estava segurando firme a mão da esposa, sua mão afrouxa. Ele põe a cabeça do lado e parte para aquele lugar glorioso, preparado pelo Salvador que ele acreditava, e que acredito eu também, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá, sem pavor, partiu sem medo, sem angústia, sem sofrimento, sem aflição. Vamos ficar todos de pé. Ou você vai sentir a paz de um salvo ao partir, ou você vai sentir a angústia de um ímpio, como Sir Thomas Scott. Até este momento, até o momento da sua morte, pensei que não havia Deus, nem inferno. Agora sei e sinto que existem ambos. Estou condenado à perdição. Está consciente? Estou condenado à perdição pelo julgamento justo do Onipotente. Naquela hora, todas as suas crenças, convicções particulares e pessoais, e o que você acha a respeito de Deus e de religião, tudo isso vai cair por terra, vai desmoronar. Todos os teus conceitos não subsistirão nessa hora. Não subsistirão nessa hora. Ali você vai ter a certeza da coisa. E dentro de você, a tua alma já saberá para onde você vai. Se você vai para o inferno ou para o Hades, que é o lugar de tormento, a tua alma vai entrar em profunda tristeza. Você vai sentir pavor, você vai angustiar-se, você vai passar mal, vai faltar ar, palpitação, medo, horror. Ali você vai ter a certeza. Mas se você em vida, se você durante esta vida entregou a vida para Jesus e o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e viveu com temor no coração, porque não adianta entregar a vida para Jesus e continuar aprontando por aí, e viveu com temor, orando e vigiando. Se você perseverar até o fim, Jesus disse, então você será salvo. E na hora de partir, ao invés de aflição, pavor, angústia, medo, a tua alma estará tranquila, a tua alma estará em paz,
a tua mente estará em paz, porque quem entrega a vida para Jesus não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna. Sabe por que eu não tenho medo da morte? Não é que eu sou corajoso, não. Porque antes de eu ter Jesus, eu morria de medo de morrer. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha medo que Jesus voltasse, porque apesar de jovem, eu sabia que um dia ele ia voltar, e eu ficava pensando, se ele voltar agora, olha como eu estou vivendo, eu estou perdido, eu tinha medo de morrer. Agora não. Agora não há mais medo. Se você entregar tua vida para Jesus, esse medo vai desaparecer. E o que vai ficar dentro de você, na tua alma, no teu íntimo, é a certeza da tua salvação. Eu não tenho medo de morrer porque eu já passei da morte para a vida. Eu já tenho a vida eterna. A pessoa que entrega a vida para Jesus, ela tem a vida eterna. Só precisamos agora vigiar e orar para guardar aquilo que Ele nos deu, a salvação gratuita. Se você entregar a vida para Jesus agora, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai te purificar de todas as tuas iniquidades. Ele vai apagar o teu passado. Ele vai trabalhar na tua vida a partir de hoje de uma tal maneira que tudo aquilo que não presta Ele vai retirar. Tudo que não agrada a Deus Ele vai retirar. Ele vai te purificar por fora e por dentro. E Ele vai preparar o teu corpo para ser a morada do Espírito Santo. E a partir daí, não você, mas Jesus vai viver dentro de você. E você vai ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. É uma coisa impressionante. A pessoa que é salva, ela tem certeza da salvação, por isso que ela não tem medo da morte. Quando você tem certeza da salvação, você não tem mais medo da morte, porque a morte não tem mais poder sobre você. A morte pode até atingir esse teu corpo, como atingiu o corpo do Senhor Jesus. Você pode até ir para a sepultura, como Jesus foi para a sepultura. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, Ele diz para você: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele, toda aquela que crê e vive e crê em mim, nunca morrerá. Você vai ter a vida eterna. E mesmo que você morra, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Teu corpo pode até passar pela morte, mas o teu corpo, em Jesus Cristo, viverá. Assim como o corpo de Jesus saiu da sepultura vivo. Ele não saiu dali em espírito, Ele saiu dali com um corpo glorioso, de carne e ossos, a ponto de dizer para os discípulos que o viram ressuscitado: por que vocês estão pensando que vem um fantasma, um espírito? Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Ainda que você morra, se você for de Cristo, você vai ressuscitar. Ele vai te ressuscitar. É grande a esperança, é a maior de todas as esperanças. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. Você se empanturrou de comer chocolate nessa Páscoa e só engordou. Não sentiu salvação, não sentiu nada. Mas a verdadeira Páscoa te traz isso: a certeza da vida eterna, porque Jesus, nossa Páscoa, morreu no nosso lugar. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Esse é o presente de Páscoa. É isso que você pode receber agora.
agora. E acredite em mim. Se você levantar a mão para entregar a vida para Jesus, aliás, deixa eu corrigir a frase, não acredite em mim, não. Não acredite em mim. Acredite nele. Acredite nele. Eu sou um pregador que repete as palavras dele. Se você entregar a vida para ele agora, ele vai salvar a tua alma preciosa. E o teu nome vai ser escrito lá no céu, no livro da vida. E quem tiver o seu nome no livro da vida, pode ir tranquilo, assistir o juízo final. Lá você não é réu, não. Lá você é curioso. Como eu vou gostar de ver grandes patifes da história da humanidade receberem a sentença definitiva, como Hitler e outros grandes assassinos da história, como esse que invadiu uma escola em Blumenau e matou 4 crianças. Não vou dizer nem que foi covardemente, foi um assassinato medonho de um monstro. Como eu vou gostar de ver esses ímpios que se esqueceram de Deus receberem a justa sentença. Eu vou lá para assistir, eu não vou lá como réu, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você vai lá para assistir e não como réu. Mas todo aquele, diz a palavra, que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Colocar o nome no livro da vida é fundamental. É essencial. Teu nome tem que estar lá. E é você que decide se o teu nome vai estar lá ou não. Pastor João Henrique, claro que eu quero o meu nome no livro da vida. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que levantar a sua mão e declarar diante dos homens, confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer o seu nome escrito no livro da vida, ergue a mão assim bem alto. Todos que querem. Quem quer o seu nome no livro da vida? Então Jesus disse, preste atenção, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você que ergueu a mão, vem aqui para frente. Diante dos homens, eu sou tua testemunha. Venha. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Quero chamar também as pessoas que dizem assim, pastor João Ribe, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, mas eu andei fazendo algumas coisas que a minha consciência não está em paz. Eu não sei se eu morrer agora, ou se a minha hora chegasse agora, eu não sei se eu estaria em paz, ou se eu estaria em angústia, em nervoso. Como é que eu estarei se a minha hora chegar? Porque andei fazendo algumas coisas que eu não devia ter feito, e eu quero me consertar com Deus, eu quero pedir perdão para Deus. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Para que serve especialmente a Santa Ceia? Para a gente colocar a nossa vida espiritual em dia, amados. Para que a gente, diante dessa mesa, faça uma reflexão. Agi mal, pequei, errei, vacilei, fiz coisas que não devia. Me perdoa, Senhor. É para isso que serve a Santa Ceia. Para você se corrigir. Deixe-me chamar aqui na frente também as pessoas que estão com dificuldades para seguir Jesus. Pastor João Ribe, para mim está muito difícil. É muita luta, é muito tormento, é muita perseguição, é muita dificuldade, é muito problema, tirando a minha paz, tirando a minha alegria de viver. Eu creio em Jesus, mas está muito difícil, às vezes eu penso em desistir. Você não vai desistir. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Vem aqui para frente, você não vai desistir não. Nós vamos te ajudar em oração. Eu te ajudo e o dia que eu precisar você me ajuda.
E assim a gente vai se ajudando até aquele grande dia que pode ser o dia da nossa morte, ou o dia da volta de Jesus. Eu quero, enquanto eu estiver caminhando nesse planeta, ajudar você a chegar lá. Se eu te vir caída, pode contar comigo que eu vou ajudar a te levantar. Pode contar comigo. E eu quero que você, se um dia, andando pelo caminho, nessa estrada da vida, me vir caído, você me ajude a levantar também. Amém? Eu não quero que você caia. Se precisar, nós vamos te carregar nos braços. Vamos te ajudar. Mas você não pode sobrar. Você não pode ficar para trás. Se começar o arrebatamento, deixa eu falar isso com a igreja agora e com quem está assistindo pela TV, ouvindo pela Rádio Feliz, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, ou pelo podcast João Ribe. Deixa eu falar isso. Se a trombeta soar nesse instante, amados, vamos ser francos, honestos diante de Deus. Se agora tocasse a trombeta, ficariam só os teus sapatos aqui? Ou você ficaria inteira aqui? Se a trombeta soar nesse instante, porque a palavra diz que é num abrir e piscar de olhos, você não vai com essa roupa para o céu. O que vai ficar aqui dentro dessa igreja se a trombeta tocar agora? Suas roupas, sua sandália, seu sapato, sua bolsa? O que vai ficar aqui? Ou você vai ficar junto com todas essas coisas? Você tem que responder isso com toda sinceridade. Pastor João Ribe, se a trombeta soar nesse instante, eu não sei. Você não sabe? Eu sei. Se a trombeta soar nesse instante, não vai dar tempo de eu dar glória a Deus. Não vai dar tempo de dizer nada. Meu glória a Deus vai ser lá nas nuvens dos céus. Porque é num abrir e piscar de olhos. Eu sei. Se você não sabe, pastor João Ribe, francamente eu não sei. Por que você não pega agora essa oportunidade? Vamos ficar todos de pé. Por que você não pega agora essa oportunidade para receber a certeza de que se Jesus voltar, você sobe? Por que você não aproveita agora essa chance? Sabe? É se humilhando na presença de Deus, é reconhecendo as fraquezas, é pedindo perdão, é se consertando com Deus com sinceridade. Quando você faz isso, o Senhor perdoa todas as tuas iniquidades. O que adianta você falar, eu tenho vergonha de ir lá na frente, eu tenho vergonha? Não seria mais vergonhoso um monte de gente aqui ser arrebatado e você ficar? Pensa. Está sentindo de Deus de vir aqui na frente? Não precisa me contar nada não. Apenas isso. Está sentindo de Deus de vir aqui na frente para se consertar com Ele, para dizer, Senhor, eu não posso ficar de fora. Eu quero ser incluído no arrebatamento. Está sentindo de Deus? Então vem cá. Vem cá. Enquanto alguns estão vindo, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Enquanto alguns estão vindo, quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela Rádio Feliz, ou qualquer emissora do Brasil exterior, ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se consertar com Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do televisor, do rádio, do computador. Pastor João Ribe, eu estou num hospital, eu não tenho como me ajoelhar. Coloque a mão sobre o teu peito, se possível. Se você estiver imobilizada no hospital, num leito, mas está ouvindo esta palavra e quer a salvação, quer o perdão, então faça algum movimento, pode ser até com os olhos. Sabe que uma pessoa em coma,
uma pessoa em coma que teve morte cerebral, eu sei que ela consegue ouvir e entender. Minha mãe teve morte cerebral no derrame dela. Depois ela ressuscitou. Eu fui orar por um homem no Rio de Janeiro que estava na UTI. O filho já tinha assinado o documento para doar todos os órgãos do pai. O filho não gostava do pai. Triste isso, não? Ele não via a hora de o pai morrer, porque era um homem rico, ele ia pegar tudo que era do pai dele. Ele não se dava com o pai. E eu fui conversar com esse rapaz e falei, olha, minha mãe teve morte cerebral. Ficou 15 dias numa UTI, mas minha mãe voltou. Teu pai pode voltar. Não, já assinei os documentos, nós vamos doar os órgãos. Antes disso eu quero ir orar pelo teu pai. Fui lá orar. Quando eu comecei a oração, ele estava lá, aparentemente morto, né? Morte cerebral, ligado nos aparelhos. Comecei a orar, batimentos cardíacos aumentaram, respiração aumentou, saturação aumentou. Diziam que era morte cerebral. Falei, está vendo? É só esperar que ele vai voltar. Aí eu retornei para São Paulo. No dia seguinte eu leio o jornal. Morreu fulano de tal, que foi diretor blá 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 no Rio de Janeiro. Os órgãos foram doados. Falei, que triste isso. Ó, Jesus chamou Lázaro da sepultura 4 dias depois que ele estava morto. Mais do que morte cerebral. O corpo já estava apodrecendo. Se você estiver com Jesus, eu quero falar isso para quem está em hospitais também. Se você for de Jesus, Jesus disse, você nunca morrerá. Amém? Então, aqui na sede da Paz e Vida, você que está de joelhos, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e você que está à distância, se possível, faça a mesma coisa. Quem está dirigindo não precisa parar o veículo. Quem está em trânsito e quer entregar a vida para Jesus, quem está numa condução e quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, coloque a mão sobre o peito, na altura do coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio que a morte do Senhor é substitutiva e que o Senhor morreu no meu lugar e passou tudo isso no meu lugar, desde o Getsemane até o último suspiro, morrendo na cruz, o Senhor fez tudo no meu lugar. E é por isso que de joelhos eu quero pedir o perdão de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, me purifica de toda a maldade, apaga o meu passado e me dá certeza da tua salvação. Senhor, eu não abro mão de ter o meu nome escrito no céu, no teu santo livro, o livro da vida. Então, Senhor, por favor, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. E enquanto eu estiver aqui na terra, me ajuda a perseverar e a te servir até o fim, porque eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua.